Olá, guerreiro! Olá, guerreira! Vou fazer uma pergunta para você que é a mais importante. Você quer passar no concurso da EBSER? É importante para você? É importante para a sua família que você seja aprovado no concurso da EBSER? Eu tenho certeza que a resposta é sim. Porém, eu preciso lhe dizer que entre você e a aprovação existe muita coisa além simplesmente do conteúdo, que esse é um dos erros mais graves que você pode cometer, achar que de repente a única coisa que você precisa é de conteúdo. Por isso que eu resolvi, de uma forma bastante estratégica, lançar mão dessa aula, Estratégia de Aprovação EBSER, e nós iremos falar do problema versus a solução. Olha que interessante, eu estarei tratando aqui com vocês dos 12 problemas que mais geram reprovações ou mais impedem a aprovação de todos os candidatos. E o mais interessante, eu vou falar um pouquinho da solução, como resolver isso, como não correr esse risco, como não cometer esse erro, para que você preste bastante atenção aqui. Então, bora lá, sem mais demora. O primeiro problema é que muitas vezes você acha que para passar em concurso você só precisa de conteúdo. Você simplifica demais a missão que é realmente a aprovação. E a solução para isso é entender que o concurso é uma guerra e que guerra só se vence com estratégia. Eu até coloquei aqui, passar no concurso será uma das coisas mais difíceis que você vai fazer na sua vida. Galera, entenda algo muito importante aqui, Quando nós pensamos em ferramentas, em estratégias de aprovação, em inteligência emocional, estas questões conceituais, elas são muito importantes. Muito importantes. Quantas e quantas pessoas que acham realmente não. Para eu passar no concurso, é só eu pegar um conteúdo e estudar. Quando nós sabemos que não é tão simples assim, não é? Então, eu preciso ter esse entendimento de que eu só vou realmente passar no concurso se eu utilizar da estratégia certa. O problema número 2, você acredita em princípios errados e faltam alguns códigos de sucesso aí na tua cabeça, tá? Solução, repensar seu mindset estratégico. Mas, professor, o que significa isso? Vou te dar exemplos. Tá? Quantas vezes que a gente cai naquela ideia de pensar que, eu acredito que o sol nasceu para todos. Eu acredito que querer é poder, então se eu creio que eu vou ser aprovado, eu realmente serei aprovado. Isso aí são princípios que são incutidos aí na sua cabeça e que realmente dificultam a evolução do seu processo de aprovação. Quantas e quantas pessoas que sempre acreditam que o concurso da sua vida é o próximo, né? Não, esse eu não estou preparado, mas no próximo, professor, eu vou me preparar. No próximo ela fala a mesma coisa, no próximo a mesma coisa, e já fazem 10, 12, 15 anos que a pessoa está tentando passar e não consegue, tá? Ao mesmo tempo, existem códigos de aprovação, princípios que você precisa acreditar, que você precisa entender a importância de você acreditar na aprovação, porque o teu cérebro usa neurotransmissores que fazem memória de longa duração. Então, tudo isso é muito importante, meu guerreiro, minha guerreira. Olha lá, problema número 3, você não sabe qual o tipo de plano de estudo utilizar. Se é qualitativo, se é quantitativo, qual é a solução? Entender como cada plano desse deve ser aplicado e definir o plano correto de acordo com o time do seu concurso. Se você vai fazer o concurso da EBSER, o edital já saiu. Se o edital já saiu, obviamente que o plano que nós vamos utilizar é o plano quantitativo, que ao invés de eu estudar 40 minutos, 1 hora por dia, como no plano qualitativo, eu vou usar todo o tempo que eu tenho para estudar. 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia, de preferência, tá bom? Obviamente que todo mundo que está ali acompanhando, estudando com a Dedicare, sabe exatamente como aplicar cada um desses planos aí, galera. Olha lá. Problema número 4, você não conhece seus pontos fortes e pontos fracos. Corre o risco de cometer sempre os mesmos erros. Solução, aplicar o SWOT pessoal, definir pontos fortes, pontos fracos, agentes facilitadores e agentes dificultadores. Conheço pessoas que reprovaram 5, 6, 7 concursos pelo mesmo motivo. E quando a gente vai conversar, muitas vezes projeta
o erro? Ah, professor, eu reprovei em 5 concursos por causa do meu marido. Ele não me ajuda? Ah, eu reprovei em 5 concursos por causa da minha mãe. Eu reprovei, professor, em 3 concursos já por causa que a minha vizinha tem um cachorro que não para de latir e eu não consigo estudar. Ou seja, você precisa conhecer os teus pontos fortes para poder alicerçar todo o teu plano de estudo, mas principalmente conhecer teus pontos fracos, os agentes dificultadores, para que você possa lançar mão de uma estratégia para resolver isso. Ah, eu preciso de um computador. Você vai emprestar, vai arranjar, vai comprar a prestação, mas você vai ter que ter. Ah, eu não tenho computador, mas eu tenho uma TV Smart, eu vou estudar pela TV Smart. Então tudo tem solução. A única coisa que não pode é você querer ser aprovado sem conhecer, de fato, os teus pontos fracos. Aí realmente não dá. Né? Você não sabe definir o que estudar e não sabe classificar o conteúdo como essencial, importante e eventual. Solução: conhecer e aplicar o mapa de prioridade, separando o conteúdo programático em conteúdo de gaveta cheia e gaveta vazia. Isso daqui é de extrema importância. O que estudar é a pedra no sapato de muita gente. E a forma mais errada que você pode fazer é o que a grande maioria faz. Pega o conteúdo programático do edital e quer estudar 100% daquele conteúdo, inclusive no conhecimento específico. Você está fazendo uma prova para uma profissão que você já atua, você já trabalha com isso. Então, preste muita atenção no que eu vou falar para você aqui, ó. Uma parte desse conteúdo, imagina que esse quadrado é o todo do conteúdo programático, tá? Só que metade desse quadrado, o que está em verde aqui, é o conteúdo que você já sabe, você já acerta isso, você já domina. Você precisa focar o teu estudo na metade vermelha ali do conteúdo, que é o que você não sabe, que é o que você erra na prova, tá? Imagine o seguinte, se você conseguir, né, aplicar o mapa de prioridade e investir 100% do teu tempo, tá, nesse conteúdo vermelho aqui, ó. Deixa o verde só para fazer uma revisãozinha. 100% do teu tempo você estuda no conteúdo vermelho. No dia da prova, você vai acertar a metade verde aqui, que é o que você já domina, e você já acertava mesmo antes de começar a estudar. E aí você vai somar esse 50% com o que você conseguiu evoluir, né, no 50% do vermelho aqui. É assim que se faz um primeiro lugar, guerreiro. É assim que você sai, muitas vezes, de 50% de acerto e vai para 90% de acerto numa prova. E aí, obviamente, que você fica com os primeiros lugares, né? Você não conhece quais neurônios que mais fazem memória em você, não conhece o seu sistema representacional. O que fazer? Qual a solução? Fazer os testes de diagnóstico de sistema representacional, né, de inteligência determinante, como eu gosto de chamar, tá? E conhecer definitivamente se você é visual, auditivo ou sinestésico. Conhecimento liberta, e quando nós passamos a conhecer qual o nosso sistema representacional, a gente evolui demais na nossa capacidade de memorização, tá? Então, óbvio, no curso, você, no módulo de mentoria, você vai fazer isso daí, 2 testes. Tá? Um teste rápido e um teste de percentualização que eu elaborei, tá? E você vai saber quantos por cento que você é visual, quantos por cento que você é auditivo e quantos por cento que você é sinestésico, tá? E aí, obviamente, você vai partir para fazer um plano de estudo baseado nessa inteligência determinante. O 7º problema, você não domina uma técnica de memorização e consolidação de memória que seja eficiente. Tá? Qual a solução? Definir de acordo com a tua inteligência determinante, teu sistema representacional, o que funciona para você para gerar memória. E aplicar a estratégia 6x1 para consolidação de memória. E, obviamente, depois de tudo isso, montar o teu quartel-general de acordo com a sua inteligência determinante. Entenda uma coisa, se eu pego o cantinho do estudo, o quartel-general ali de uma pessoa visual, é de um jeito. Se eu pego, né, cheio de mapa mental, etc e tal, o cantinho de estudo, o quartel-general de um auditivo é diferente, fone de ouvido, papapá, um lugar mais isolado. O cantinho do estudo ali, o quartel-general de um sinestésico, tem que ter mais espaço para ele poder se movimentar, às vezes até para andar, tal. Então, entenda, galera,
Conhecimento liberta. Quando você se conhece, você consegue usar melhor a sua ferramenta, que é você mesmo, as suas capacidades, as suas inteligências e assim por diante, tá? Olha lá, problema 8, partindo por finalmente aqui. Você não sabe como decorar conteúdos de forma que isso chegue até a prova, né? E aí, qual a solução? Conhecer a estratégia painel da Decoreba, aprendendo a utilizar a sua memória fotográfica ou, como é chamado, a sua memória automática. Tá ali na mentoria, eu vou te ensinar. Entenda algo muito importante. Existe conteúdo analítico e existe conteúdo que é de decoreba. Português, por exemplo, regra de crase, regra de acentuação, regra de pontuação, regra disso, regra de uso de porquê, tudo é regra. Só que se você estudar português hoje, para fazer uma prova daqui um mês e meio, é total perda de tempo. Por quê? Porque a neurociência nos explica que tudo aquilo que é decoreba, você só consegue memorizar 96 horas. Só que tem um jeito de você realmente memorizar isso daí aos poucos, através da repetição, tá? E colocar essa informação num outro lugar, numa memória chamada memória fotográfica. Olha que eu vou falar para você. Como é que nós fizemos essa técnica? Se você passa na frente de um outdoor durante 30 dias, depois de 30 dias, você sabe exatamente o que está escrito naquele outdoor sem nunca ter parado para ler. Mas como, professor? Você passou um dia, olhou, tirou uma foto de um pedacinho. Outro dia você passou, olhou, tirou uma foto. Outro dia você passou, olhou, tirou uma foto. 30 dias depois, aquela imagem ela está formada na tua memória automática, tá? E aí você decora aquilo, tá? Aprende aquilo, visualiza aquilo sem ter tido nenhum esforço. Então nós podemos usar essa técnica, obviamente, para simplesmente decorar todos aqueles conteúdos que são decoreba. Fantástico isso, hein, Guerreiro? Isso aí é pulo do gato mesmo. Você não domina uma técnica que faça a memória colar no seu cérebro, né? E aí, guerreiro, guerreira, estratégia quarteto da felicidade, com foco em usar neurotransmissores que geram memória de longa duração. Deixa eu contar um segredo para você aqui, ó. Sabe qual é a cola de memória que mais funciona? É a emoção. Todo mundo lembra o que estava fazendo no dia que recebeu a notícia que o Ayrton Senna tinha morrido. Os Mamonas Assassinas tinham morrido, tá? Você lembra, de repente, isso é tanto emoção positiva quanto negativa. Você lembra o dia que você recebeu o resultado do seu vestibular, o dia que você recebeu o resultado de um concurso que você fez e você queria muito passar. Então, nós nos lembramos daquele momento, tá? Onde foi algo bastante emocionante. E se a gente conseguisse transformar o estudo do conteúdo para o concurso e a gente usar os mesmos neurotransmissores que são usados nesses momentos emotivos? E eu desenvolvi uma técnica para isso, por isso que eu chamo de quarteto da felicidade. Ela usa 4 neurotransmissores, que são os neurotransmissores que geram memória de longa duração. Olha que legal, tá? Problema 10. Você se autossabota, você procrastina. Tem que aplicar a escala anti-autossabotagem com imputação de penalidade no caso de não cumprir a escala semanal. Veja bem, você cumpre quando o teu patrão manda, você sempre cumpriu a escala de estágio da faculdade, do curso técnico. Por que você cumpre aquilo que os outros impõem para você, mas não cumpre aquilo que você impõe para você? Então eu vou te ensinar uma técnica onde realmente você vai começar a cumprir aquilo que você se compromete a fazer. Beleza? Escala anti-autossabotagem. Partindo para os 2 últimos. Devido à ansiedade, você cai em todas as pegadinhas usadas pela banca. Como resolver isso? Solução: usar a técnica de controle de ansiedade e conhecer estratégias de análise de acordo com a morfologia das questões. Muito simples. Saber controlar a ansiedade, principalmente no momento de estudo, e na hora da prova, você ir para a prova sabendo como analisar de acordo com cada tipo de questão. Questão direta positiva, questão direta negativa. Positiva quando pergunta, assinale o correto. Negativa, assinale o incorreto. Questão de análise de sentença, por exemplo, verdadeiro ou falso.
Questão de realmente faça uma análise da primeira coluna em relação à segunda coluna, tá? Então ali é um interrelacionamento de sentença e complete a lacuna, onde tem um espaço e você precisa pegar, assinalar aquela que tem a palavra que cabe melhor naquele espaço. O que acontece? Cada uma destas morfologias, você precisa partir para analisar a questão de uma forma diferente, de uma forma específica para aquilo lá. Quando você vai responder uma questão direta positiva, você vai lá e coloca no teu cérebro, ó, direta positiva, você analisa de tal jeito. Direta negativa, ó, você analisa de tal jeito. Verdadeiro ou falso? Ó, tem que analisar assim. Eu preciso ir trabalhando com as alternativas. Então, isso é muito importante para você nunca mais cair em pegadinha. Eu elaborei prova para os principais institutos. Eu sei muito bem como é que a coisa acontece aqui. E para terminar, meu guerreiro e minha guerreira, o pior dos problemas, tá? Aquele que realmente derruba 80% da população aí. Você não tem controle emocional, sua adrenalina sobe, gera os temidos brancos de memória, tá? E a única solução para isso, utilizar uma técnica de controle emocional baseado em meditação e controle simpático. Por que controle simpático, né? A adrenalina, ela é uma droga ela é uma droga simpática, né? Ela age nesse sistema simpatominérgico aí. Então, nós precisamos aprender a controlar isso. Qual que é a vantagem de tudo? 4, 5, 6 segundos, toda a adrenalina que a tua suprarrenal lançou, ela é absorvida pelos vasos sanguíneos, pelos brônquios e assim por diante. Então é fácil de você conseguir realmente suprimir aí a concentração dessa adrenalina. A única coisa que você precisa cortar o evento que está gerando a adrenalina, que no caso é a ansiedade. A ansiedade faz liberar a adrenalina, que faz você ficar ainda mais ansioso, que gera mais ansiedade, que vai liberar mais adrenalina, e você entra quase que num círculo, você entra num círculo vicioso. E aí você fica nervoso por não saber interpretar, gera ansiedade, libera adrenalina, faz você interpretar menos ainda, fica mais nervoso e a coisa vai acontecer. Tem que cortar esse ciclo. E aí eu ensino uma técnica fantástica, meu guerreiro, minha guerreira, para você, 10, 12 segundos, você cortar essa adrenalina e você usar sempre o teu melhor cérebro. Ponto final. Entenda algo muito importante, meu guerreiro, minha guerreira, o que faz realmente uma aprovação, principalmente nos primeiros lugares, é a inteligência emocional. O importante é você saber como estudar. Não é simplesmente, eu vou pegar um conteúdo aqui, vou estudar. Não. Como você vai estudar? Como que você vai usar desse conteúdo? Isso é o mais importante. O botão de compra está aqui embaixo. Quer falar comigo? Tem um botão para falar comigo aqui também. Eu espero você. Os teus concorrentes estão estudando. Não caia nessa intenção de comprar um preparatório de conteúdo e ir para estudar conteúdo sem estar preparado do ponto de vista estratégico. É dinheiro jogado fora. É decepção na certa na hora que sai o resultado. Eu estou te mostrando o caminho certo para você de fato ser aprovado, ser aprovada. Estou à sua disposição. Bora acabar com tudo. Fique com Deus e até mais.